muito obrigado por essa explicação. E ainda a respeito da dependência emocional, será que a constelação familiar ela pode ajudar adictos a se livrar de um vício que tem sentido ou encontra dentro do seu organismo algum tipo de resposta para esse meio caótico, família disfuncional? Para a constelação familiar, todo vício é a parte paterna. Ou seja, aonde você não curou o seu pai dentro de você. O seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô, até chegar a Adão e Eva. Né? Então, toda pessoa que se droga, ela tem uma péssima relação com a figura paterna. Uau! E a respeito do pertencimento? Eu vi aqui que tem nas ordens do amor, a respeito do pertencimento, essa pessoa que está nas drogas, procurando uma saída, essa pessoa que está com dor mental, está sofrendo psiquicamente e acha que só morrendo que vai solucionar o problema. Como que ela consegue se sentir pertencida numa sociedade como a que a gente vive hoje? Olha, a nossa necessidade primeira é se sentir pertencendo à nossa família. É claro que uma pessoa, quando tem um problema desse, ela tem que ser tratada, como eu havia dito antes, por médico, psiquiatra, né? Porque a pessoa pode ter ataques, por exemplo, de esquizofrenia, pode ter convulsões, né? E o constelador familiar atende a pessoa quando ela está medicada, porém não drogada, né? Então nós levamos um conhecimento a essa pessoa, né? O que a constelação familiar tem para oferecer, né? E para que a pessoa raciocine, né? Nesse momento, porque a pessoa está num momento de confusão mental tão grande que ela não está vendo a parte da família dela, né? Por que ela começou com esse problema, né? E o que a doença traz para a família, né? Tem uma parte da constelação familiar que fala que as pessoas ficam doentes para chamar atenção. Seria o tal do ganho secundário? Sim, né? O que a pessoa ganha chamando atenção com uma doença, seja uma doença simples, uma doença grave, né? E o que está escondendo, né? O que ele está escondendo da família, entre aspas, né? Assim, a partir do momento que ele identificou que ele tem um problema com o pai dele, né, pode ser solucionado. Ah, meu pai faleceu. Mas mesmo com o pai falecido, nós fazemos exercícios sistêmicos para que ele acesse esse sentimento com o pai para que ele possa ser curado, né? Mas até que ponto ele quer a cura? Até que ponto ele... Faz sentido. Ficando dentro de casa, em cima de uma cama, por exemplo, sendo cuidado por todos, ele é uma vítima daquela família, né? Todo mundo trabalha, todo mundo tem uma vida, todo mundo tem um propósito de vida, um foco, um caminho, um futuro. E qual é o futuro dessa pessoa? É ficar em cima da cama, mas muitas vezes aquela doença não vai ter cura, ou a pessoa não quer ser curado. Então, aquele familiar que cuida, ele precisa olhar para a pessoa que está doente e dizer assim, ele trouxe para si aquela doença do seu familiar no antepassado. Ele simplesmente escolheu para si. E a gente tem que respeitar o destino do próximo, né? E aquele adulto que está começando a ficar idoso, que ele não está doente, mas ele começa a perceber que a família vai ter um cuidado diferente, os filhos vão parar a vida para poder cuidar desse idoso. É possível também que alguém saudável, já avançando na terceira idade, finja uma certa doença ou sintoma para poder manter ali os filhos em volta? É um tipo de manipulação, né? É um tipo de manipulação, mas qualquer filho que tenha uma convivência mais próxima com seus pais, ele vai perceber que o seu pai ou sua mãe estão fazendo algum tipo de chantagem emocional para que ele fique mais próximo. É claro que com o passar dos anos, né, a idade chega e a sua necessidade de medicações.
E as medicações estão muito caras. Então, infelizmente, eu creio que seja a maioria, né, dessa necessidade aqui no Brasil, os filhos precisam ajudar os pais com medicações, né? E é muito tênue, muito frágil esse relacionamento, né? Até que ponto o filho se submete a todos os cuidados com esse idoso? Até que ponto esse filho específico tem que fazer o sacrifício? Os sacrifícios são de todos os filhos. E quando a pessoa é filha única, é essa pessoa que tem que tomar a decisão. É claro que nem todos podem internar os seus idosos numa clínica, mas aqueles que podem, ótimos, que não podem, infelizmente, e eu digo infelizmente com um pesar imenso, porque não há solução aqui no Brasil para isso, né? Não há solução, porque os locais que são oferecidos aqui são muito ruins. E quando você interna um idoso, tem locais que ficam com 70% da aposentadoria deles, porque eu já tomei conhecimento disso, e você continua visitando o idoso para fraldas, medicações e utensílios de higiene, entendeu? Mas mesmo assim é muito frágil aqui no Brasil essa situação, né? Então o filho ele fica numa situação muito complexa, muitas vezes levando o filho à doença junto com os